coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Vamos lá. Hoje uma aula extraordinária. Chama os teus amigos. Hoje essa aula vai ser aberta. Enquanto o pessoal vai entrando, minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. olá, olá, olá. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós teremos uma aula sobre um dos pilares que transformou a minha vida. Todos os meus alunos aí, vai chamando um ao outro. Eu estava até agora em formação, na verdade na mentoria, né, da formação que eu dou de hipnose não verbal. E agora a gente vai continuar a aula do final de semana passado. Foi uma aula fechada. Oi, Gildo. Oi, Clóvis. Oi, Lide. Oi, todo mundo. Eu queria muito que você chamasse uma pessoa que precisa ouvir sobre a transformação. Chama alguém aí. Sempre existe alguém que precisa ouvir algo diferente. E hoje eu vou passar para vocês, oi ele. Hoje eu vou passar para vocês a informação de como eu transformei a minha vida. A minha transformação, na verdade, ela se deu em 3 pilares. Eu considero a transformação dos meus dias e a transformação da minha vida em 3 pilares. Onde eu entendi que eu precisava de uma metodologia, onde eu entendi que eu precisava me dedicar aos meus estudos, onde eu conectei o perdão, e dentro do perdão eu tive que entender, gente, a minha inspiração, eu tive que entender a honra, eu tive que entender a gratidão para ter a vida extraordinária que eu sonhei ter. E na vida extraordinária que eu sonhei ter, foi onde se deu a transformação. Gente, é muito lindo quando a gente consegue se conectar com a própria inspiração do que a gente é, de quem a gente é. E hoje eu não poderia de falar de um desses pilares maravilhosos que conectou a minha vida, que fez com que eu entendesse a honra. Vamos lá então? Vamos para uma aulinha rapidinha, mas eu gostaria que você conectasse os teus colegas, que você conectasse pessoas que talvez você sinta no teu coração que precise ouvir essa aula, né? E é muito importante a gente entender os princípios para que a gente transforme a nossa vida. E eu precisei entender os pilares que fizeram essa transformação na minha vida. Eu precisei entender o pilar que foi moldado dentro de mim. E através de cada pilar, que foi o pilar da metodologia, eu precisei ter uma metodologia, precisei ter ferramentas para ter a minha transformação. Eu precisei me conectar com o perdão, como eu falei anteriormente, e através do perdão, a gratidão, a honra, para ter a vida extraordinária. Precisei entender a hierarquia que existe no sistema, sim, a hierarquia. E uma coisa está ligada à outra, gente. Perdão ligado à gratidão, que se liga à hierarquia, que se liga à honra, e é um ciclo. E se você não entender isso, você não vai ter a vida que você sonhou ter. Se você não entender isso, você não vai ser quem você nasceu para ser definitivamente.
Vamos lá? Todo mundo tá ouvindo direitinho? Manda um coração pra mim ter certeza que todo mundo tá ouvindo. Enquanto eu tomo a minha aguinha, porque eu cheguei agora lá do instituto, onde eu estava retomando a hipnose não verbal. E hoje eu preparei uma aula mesmo para vocês, tá? Para que vocês entendam, eu vou dar uma viradinha aqui, o significado dessa palavra, o significado da honra. Se você não entender o significado da honra, a sua vida não vai para frente. Ela pode estar até uma remada, 2 remadas, mas vai chegar um ponto que ela não vai andar mais. Vamos lá? Eu quero que vocês me ajudem mandando essa aula para alguém. Eu quero que vocês me ajudem botando um coraçãozinho. Eu quero que vocês me ajudem dessa forma. Para ouvir um pouquinho. Talvez seja o que você precisa para transformar a tua vida. Honra é um princípio que leva alguém a ter uma conduta virtuosa, corajosa e que lhe permite gozar de um bom conceito junto à sociedade. Isso é o que o dicionário nos diz, correto? Como você entende a honra? Escreve aí para mim. Como você entende a honra? Digita aí pra mim. Tânia, honra pra mim é aceitar tudo que me fazem. Honra pra mim é entender que eu preciso respeitar a história do outro. O que é honra pra você? O que é honra pra você? O dicionário nos diz muito mais. Consideração devida a uma pessoa que distingue por seus dotes artísticos, morais e de privilégios. Só que, gente, em consultório e na vida real, eu vejo muitas pessoas não se darem bem por causa da honra. Quando você entende a honra de pai e de mãe, você libera o fator financeiro para tua vida e você libera o sucesso que você nasceu para ter. E quando na sua vida paterna existe uma enrolação financeira e que você não honra os teus ancestrais do paterno, ou você não honra os ancestrais do materno, infelizmente você vai ter de novo aquele probleminha de honra. Olha que doido isso, gente. Dar crédito ou merecimento, exaltar ou glorificar. Vamos lá? Quem de vocês vai me dizer assim, Tânia, eu tenho um problema financeiro? Ah, não, Tânia, minha vida financeira é top da balada. Olha o que aí ele falou. Respeitar os limites de cada um, sabendo que cada um faz aquilo que pode naquele momento. Perfeito. A honra só se dá quando a gente tem um entendimento que todos nós temos escolhas. E falando especificamente da honra de pai e da honra de mãe, só vai acontecer se você entender que aquele pai ou aquela mãe, antes de ser teu pai ou antes de ser tua mãe, foi um homem e uma mulher. E que aquele homem e aquela mulher tiveram escolhas a seguir, tiveram escolhas na vida dele. E que você respeita. O que é honrar? É respeitar aquela escolha. E quando você honra, você conecta o perdão, você conecta a gratidão, você entende que tem hierarquia. E daí você deixa o sistema todo fluir e trazer para você a vida extraordinária. E quando você dá passagem à honra, passagem à gratidão, passagem ao perdão, você consegue co-criar na sua mente uma vida milionária, uma vida cheia de abundância. Aí eu pergunto para você que está assistindo, você hoje come o que você consegue comer ou o que você deseja de fato comer? Você na sua vida hoje veste uma roupa de grife ou você veste o que tu
pode comprar talvez uma roupa de R$100, nem isso, parcelado lá em 10, 20 vezes, porque é o que dá para ter. E você sabia que talvez a vida que você está tendo está vinculada ao ter a falta de honra e você nem sabe disso, você nem imagina isso. A honra é tão importante que ela é dividida entre gratidão, perdão e uma vida extraordinária. Olha que lindo isso, gente. Olha que lindo isso. Se você entende, quer dizer, Tânia, que se eu entender a honra, eu vou ter mais sucesso e mais financeiro? Yes. Yes. Você vai ter a vida que você sonhou ter. Por quê? Porque a tua honra está ligada à gratidão. E você sabia que a gratidão fortalece o sistema imunológico, reduz pressão e estresse. A gratidão diminui a pressão arterial. A gratidão reduz sensação de isolamento e inadequação social. Você sabia disso? Você sabia que a tua gratidão ajuda a ter uma vida social muito mais cheia de requintes, uma vida muito mais amorosa e prazerosa? O simples fato da gratidão. Como assim? Tânia, eu sou grata, eu vou para a igreja, eu oro. Não, isso não é gratidão, isso é oração. Mas quando você é grato a tudo, e quando você entende a honra, que você entende a gratidão, que libera o perdão, você tem a vida extraordinária que você nasceu para ter. Você deseja uma vida extraordinária, você deseja comprar um apartamento à vista, chega lá e fala, eu tenho dinheiro para comprar meu apartamento, eu tenho dinheiro para comprar o carro dos meus sonhos, eu tenho dinheiro para comprar a bolsa que eu sonho ter, a joia que eu sonho ter. Se você tem, escreve eu, deixa eu ver se você tem esse desejo no teu coração. O perdão, muitas vezes, nós não entendemos que é uma sequência de honra e de gratidão. Uma coisa sucede à outra. Perdão, gratidão, honra e vida extraordinária, eles andam como uma circular. E muitas vezes nós não perdoamos porque nós precisamos ter aquele sentimento único de dizer eu. Muitas vezes você tem aquele sentimento que você precisa se sentir melhor sobre uma pessoa, porque talvez a única coisa que tenha restado para ti, hoje eu estava falando para os meus alunos na aula que nós estávamos, da hipnose não verbal, que talvez o único sentimento que você tenha sobre uma discussão ou sobre uma pessoa é o sentimento que você estava correto. E quando você tem esse sentimento de que você estava correta, de que você deu a última palavra, você entra no ciclo de falta de perdão. Só você não percebe que quando você não perdoa por uma birra ou por mostrar eu sou o melhor, eu tenho o melhor, eu sou a pessoa que eu nasci para ser e aquela outra pessoa ela me deve porque eu estava com a razão naquela discussão. Só você não percebe que quando você não libera o perdão, que quando você não honra aquela pessoa, sabendo que aquela pessoa teve escolhas, sabendo que aquela pessoa, ela é um ser humano como você, é um ser humano que aprendeu, é um ser humano que está vivendo e é um ser humano que, como eu e como você, teve uma programação. Quando você honra, você não precisa aceitar. As pessoas confundem. Tânia, então quer dizer que se eu for honrar o meu pai ou a minha mãe, eu tenho que conviver? Não! Se eu for honrar aquela irmã que me fez mal, eu tenho que conviver? Não! É a mesma coisa do perdão. Perdoar não significa esquecer. Mas a maioria de nós, o que a gente faz? A gente não entende que o perdão, a falta de perdão, são doses homeopáticas.
E essas doses homeopáticas fazem com que você não tenha a vida que você sonhou ter. Faça com que você não tenha o sucesso que você nasceu para ter. Sabe por quê? Porque você vai tomando veneno de gole em gole, respirando esse veneno, achando que essa falta de perdão, que esse ego que não me deixa perdoar porque eu tinha razão sobre aquela situação, porque eu realmente tinha razão e poder sobre aquilo, faz com que esse veneno vá me corroendo. E sabe quem que vai acabar morrendo? Você. Quando você não entende que a honra precede a gratidão, o perdão e uma vida extraordinária. É a mesma coisa que eu acabei de dizer para vocês. Quantos de vocês aqui têm a vida que vocês sonharam ter? Quantos de vocês aqui têm o poder financeiro de comprar um carro à vista, um apartamento à vista? Quantos de vocês aqui têm um poder financeiro de ter as roupas, as joias, as maquiagens, as viagens que você sonhou? Você está sendo o que você nasceu para ser, ou você está sendo o que dá para ser? Dá para mim comprar essa blusinha, dá para mim comprar essa viagem. Eu sonhei em ir para a Europa, mas eu não posso porque a minha vida financeira não condiz a isso. O que você está sendo? Você está sendo o que você nasceu para ser? Ou tá dando para ser? Reflete um pouquinho. Reflete um pouquinho. Isso talvez seja muito importante. A falta de honra precede a ingratidão, o ego, o engano e o espírito de independência. Aí você vai me dizer, por que tudo isso? A falta de honra faz com que eu me sinta o salvador da pátria. A falta de honra faz com que eu sinta que tudo só anda por minha causa. Deixa eu te falar uma coisa. Antes de você nascer, teu papai e tua mamãe já se viravam. Antes de você nascer, teu pai e tua mãe já davam os pulinhos deles e o jeitinho deles. Então a falta de honra que traz essa ingratidão faz com que o teu ego seja inflado, faz com que o teu ego se sobressaia, faz com que você crie um engano dentro de você, achando que você é salvador da pátria. E você muitas vezes se acha melhor que tudo e que todos. Inclusive melhor que o seu pai, que a sua mãe. Você acha que você é melhor do que as pessoas que te deram uma oportunidade de vida. Você, como funcionário, se acha melhor que o seu patrão. Você pode até ter ideias diferentes. E você pode, sim, ter ideias talvez mais produtivas. Mas se ele é dono da empresa, ele fez por onde? E você precisa honrar isso. Você precisa honrar que atrás daquela empresa teve um homem que estudou, uma mulher que estudou. Você precisa entender que atrás daquele homem, daquele pai e daquela mãe, existe um homem e uma mulher que deram os seus pulinhos. Que por mais que eles tenham feito algo, talvez, que não tenha sido tão positivo, deixa eu te falar um negócio, teve alguém que te embalou. Teve alguém que te deu uma madeira. Teve alguém que te deu um bico. Teve alguém que te deu uma naninha. Teve alguém, por mais que tenha sido de uma forma muito grotesca, esse alguém esteve ali com você. E minimamente você tem que engolir esse ego, deixar de ser ingrato e esse espírito de engano achando que você é o super-herói, porque todos nós precisamos de alguém na vida. Todos nós precisamos de uma pessoa. Todos nós precisamos de uma conexão. Todos nós precisamos de alguém para que nos estenda algo. Hoje você vai no supermercado, você precisa que esse supermercado tenha os suprimentos que você necessita, e para esses suprimentos estarem no supermercado, teve uma fábrica que produziu.
Teve o homem do caminhão com seus entregadores que foram entregar esse alimento, esse legume. Teve a moça do caixa que te atendeu. Teve uma professora que te ensinou. Ai, mas eu sou autodidata. Olha aqui, ó, o engano, né? Querido, querida, teve alguém que te estendeu a mão. Teve uma pessoa que foi a tua primeira terapeuta, teu primeiro terapeuta. Tem uma pessoa que você precisa honrar. Sim, e honrar não significa conviver. Honrar, eu volto a dizer para vocês, significa que você entende que essa pessoa te trouxe algo, que essa pessoa, por mais que tivesse feito coisas muito erradas na tua vida, foi a pessoa que te ensinou a dar os primeiros passos na vida. Seja tua avó, seja teu avô, seja teu pai, seja tua mãe. E o espírito de independência que vem através da falta de honra. Esse espírito de independência, você se engana que você não precisa das pessoas. E você precisa. Você precisa. Não, eu faço tudo sozinha. Porque se não fosse eu, ó céus, ó vida. Isso, você sabe o que se chama? Um espírito de independência. E nós somos dependentes uns dos outros. Uns com maior intensidade, outros com menor intensidade. Mas eu quero que você perceba que você precisa entender que você precisa de pessoas. Seja a professora, seja o padeiro, não importa. Nós vivemos um mundo com pessoas, através de pessoas, conectando pessoas. Faz sentido isso pra você? Fala pra mim. Faz sentido isso pra você, meus amores? Com isso tudo que nós entendemos, hoje é aula, tá, gente? Hoje é aula. Então, a honra, através da honra tem a gratidão, o perdão e a vida extraordinária. Ninguém é autossuficiente, a humildade para reconhecer, só que infelizmente as pessoas não reconhecem. Eu fui essa pessoa muitas vezes, tá? Eu tô falando pra mim. Isso tudo que eu tô falando pra mim. Eu muitas vezes fui essa pessoa que eu não entendia. Eu não entendia que a honra se dava a gratidão, se dava o perdão, a vida extraordinária, que é como se fosse uma roda viva, que ela vive rodando, ela vive rodando, ela vive rodando, horas no perdão, horas na vida extraordinária, na honra, gratidão, mas só assim a gente vai ter. E quando a gente tem a falta de honra, meus amores, a gente tem ingratidão. E nós, eu inclusive, eu tô falando isso pra mim também, tá? Somos ingratos. Somos ingratos com o dia. Somos ingratos achando que a gente só vai ser feliz no final de semana. Somos ingratos achando que a gente não vai ter sucesso na vida. Somos ingratos quando alguém dentro das suas possibilidades nos traz algo e a gente acha que aquilo foi muito pouco e talvez aquele muito pouco tenha sido tudo da outra pessoa e você não se deu por conta. Quando a gente deixa o ego, palavrinha curta de significado longo demais. Ego. A gente precisa botar o ego embaixo dos nossos pés e entender que esse ego, 90% das vezes, quando a gente deixa o ego subir a cabeça, a gente faz com o quê, meus amores? Com que a vida se torne injusta, ingrata. Aí vem o espírito do engano, eu sou o salvador, só eu sei fazer, só eu compro, só eu me viro, só eu pago as contas, na empresa só eu faço as coisas certas. Será? Será? Com isso, o espírito de independência, achando que você faz tudo sozinho, e você gospe isso, né?
dizendo que você faz tudo sozinho, tudo sozinho. Mentira! Mentira! Você precisa das pessoas. Você precisa. Pode ser que você não esteja com muitas pessoas te rodeando, mas você precisa das pessoas. Você necessita de pessoas ao redor de ti. Você necessita de pessoas te auxiliando. Você precisa de pessoas para suprir a farmácia, o supermercado, o açougue. Ou você faz tudo. Você mata o gado, você engorda o gado, você planta na horta, você tira da horta. Você faz tudo. Então você precisa de pessoas. Tira isso, esse espírito de independência, como se tudo fosse só teu. Olha, o mundo conspira a favor ou contra, depende muito de você. Perfeito. Depende de como você se posiciona. Depende de como você se coloca pequeno. Se colocar pequeno, gente, não é aceitar tudo que os outros fazem para minha vida. É eu entender que eu me coloco pequeno ouvindo, mas que eu posso me posicionar sobre o que eu sinto como verdade ou não. E você precisa entender a honra. E você precisa entender que a honra está ligada ao papai e à mamãe, principalmente. E que eu, quando honro meu pai, tenho a vida financeira que eu sonhei ter. Como você olha o seu pai? Para 2 minutinhos. Ouve o que eu tô falando. Como você honra o seu pai? Como você imagina o seu pai? Como eu, de repente, via ele como um homem fraco, como um homem forte. Como você via seu pai? Se você pudesse trazer agora aquela sua criança que olhava para aquele pai, como essa sua criança olhava para esse pai? Sendo um super-homem, uma máquina de fazer dinheiro? E talvez você diga assim, como eu, tive que trabalhar muito perdão e entender que meu pai não era um homem fraco. E que ele podia dar para mim as possibilidades que ele tinha naquele momento. Para você ter sucesso, você precisa honrar o teu materno. Mas honrar não significa que você tem que estar junto. Significa que você honra as escolhas. Antes do teu pai ser teu pai e antes da tua mãe ser tua mãe, eles foram homem e mulher. E antes que eles tivessem qualquer coisa, eles tiveram escolhas. Meus pais tiveram escolhas que não são minhas. São deles. E por mais que tenham sido certas ou erradas, não me pertence. É deles. Você precisa entender essa honra para você ter sucesso e ter prosperidade. E quando você entende a hierarquia, olha que lindo isso. Aqui é se colocar pequeno, mas não é se diminuir. Se colocar pequeno, entendendo que existe uma hierarquia divina. Que existe uma hierarquia dentro do sistema. E essa hierarquia existe para você ter respeito nela. Essa hierarquia se dá a Deus. E quando eu digo a Deus, quando você honra a Deus, quando você honra essa hierarquia, você honra a si mesmo. Quando você respeita a Deus, a Bíblia nos diz, eu falo isso para vocês porque eu sou cristã, a Bíblia nos diz que nós somos imagem e semelhança do nosso Criador. Quando eu honro a Deus, eu honro a mim mesma, porque eu sou imagem e semelhança dele. Eu preciso honrar pai e mãe, mesmo que eu não aceite a vida que eles têm, mesmo que eu não aceite as escolhas que eles têm, eu não preciso estar junto, eu não preciso estar lado a lado, mas eu preciso honrar, é entender que eles têm escolhas e que os meus pais, dentro dos erros e dos acertos, eles são homem e mulher e eles escolheram. E cabe a mim dizer, ok, foi uma escolha dos meus pais. E quando você honra os seus, a sua família, tudo muda. E o que é escolher? Eu sou mãe e sou avó.
E muitas vezes eu mesma, a gente não entendia que os meus filhos tinham um caminhar. Eu mesma, quando eu digo pra vocês que tudo que eu tô falando aqui, primeiro eu tô falando pra mim, tá? Qualquer coisa que eu faça, eu sempre falo, antes de tudo, pra mim. E quando eu não entendia que os meus filhos tinham um caminhar deles, quando eu não entendia que os meus filhos tinham a caminhada deles, e essa caminhada precisa ser respeitada. Eles fazem escolhas na vida deles hoje que só cabem a eles. Você, quando mãe e mamãezinha, papaizinho, que tinha o seu filhinho pequeno, você educou, você mostrou o caminho, você deu exemplos. Cabe ao seu filho agora escolher qual o caminho que ele vai seguir. Cabe a sua mãe e seu pai escolher qual o caminho que eles continuam seguindo. Cabe aos teus amigos escolher qual o caminho que eles estão seguindo. Cabe aos teus amigos escolher o caminho que eles estão seguindo. Mas cabe a você escolher o caminho que você quer seguir. Cabe a você fazer sua caminhada. E por onde a gente começa? Começando. E como eu expliquei na aula passada de sábado, a caminhada só se faz caminhando. Faz sentido para vocês, gente? Faz sentido? Talvez você diga assim, não, Tânia, tudo isso que você falou não faz sentido. Talvez você não tenha noção. Eu vou contar uma história rápida para vocês. Talvez algum de vocês já ouviram a história de Charles Plump. Acho que é assim que se diz, né? Charles Plump foi um moço que lutou pelas Forças Armadas dos Estados Unidos e numa determinada guerra o paraquedas dele caiu em território inimigo e ele foi capturado. Ele ficou durante anos, Charles Plump, né? Me corrijam se eu estiver errado, quem sabe dessa história. E ele ficou durante anos em cativeiro e depois de um certo tempo ele foi resgatado. E quando ele foi resgatado, olha que lindo, gente, olha que lindo que eu vou contar para vocês. Quando ele foi resgatado, ele começou a passar e dar os testemunhos dele, né? Ele começou a passar pelo país e começou a dar o testemunho de vida dele, de como foi a queda do avião, a queda, que o paraquedas dele abriu. E por mais que ele tenha passado por alguns longos anos de tortura, ele estava vivo, podendo voltar para a família, para o berço, né? E daí ele estava sentado numa praça e passou um moço um pouco mais jovem que ele. E esse moço falou para ele, você é o Charles, o moço que caiu de paraquedas? Ele falou, sim. E seu paraquedas abriu? Ele falou, sim. Sempre temos a tendência a culpar o outro e não assumirmos a nossa responsabilidade por nossa vida, porque é mais fácil, né, ele? É mais fácil apontar o outro e olhar para si. É muito mais fácil. Porque quando eu terceirizo o problema, eu não preciso olhar para mim. E aí fica muito mais fácil. Voltando à história do Charles Plump, ele estava sentado numa praça, passa o moço, você é Charles Plump? Sou. Você é o moço que estava no avião, o avião foi atingido, seu paraquedas desceu e você sobreviveu e hoje está contando esse testemunho lindo? Sim. Você sabe quem eu sou? E o moço falou, não, eu era o moço que dobrava seu paraquedas. Olha que lindo isso. Durante um tempo, segundo a história, Charles ficou olhando paralisado para aquele moço e pensando quantas vezes aquele marinheiro no navio estava dobrando o paraquedas de Charles e Charles passava por ele e nem cumprimentava ele. Quantas vezes aquele homem estava se preparando para subir, decolar,
e nem sequer olhava nos olhos daquele moço que estava preparando para a queda dele. Reflete aí comigo. Reflete o que eu estava falando para você. Quantas vezes você não entendeu pelo espírito independente que você tinha, achando que ninguém faz nada para você? Pelo espírito independente que você desenvolveu através do ego, através do engano, da ingratidão, com a falta de honra. E talvez quantas pessoas dobraram os seus paraquedas a vida inteira? Você já parou para pensar nisso? Fala para mim. Quantas pessoas dobraram seus paraquedas a vida inteira? Quantas pessoas te estenderam a mão? Quantas pessoas dobraram tua roupa? Quantas pessoas olharam e te deram carinho? E talvez você, dentro dessa falta de honra, trazendo essa ingratidão, ego, engano, espírito independente, se achando o fodão, o cara, você não se deu por conta. Você não se deu por conta que muitas pessoas estavam dobrando os seus paraquedas. E talvez essas pessoas que dobravam os seus paraquedas eram os teus pais, dentro da mediocridade deles, que era uma vida mediana, dentro da impossibilidade. E quantas vezes você se achou mãe do teu pai, mãe da tua mãe, e você faltou com honra, achando que todas as escolhas que eles faziam eram erradas, não entendendo que cada um tem o livre arbítrio e que isso nos foi dado desde o nosso nascimento. E por que eu tô falando tudo isso para vocês? Eu tô falando tudo isso para vocês porque esses foram os pilares, um dos pilares da minha transformação. Quando eu entendi que eu tinha que entender uma metodologia, através dessa metodologia eu precisava ressignificar dores, através dessa metodologia eu precisava visitar dias e momentos que não foram tão bons comigo. Eu precisei entender o perdão, que foi outro pilar muito simbólico na minha vida. E o perdão está vinculado ao quê? Gratidão, honra e vida extraordinária. Tá aqui, ó. Aí eu entendi a hierarquia, eu entendi esse espírito de independência que existia dentro de mim, eu entendi o engano que muitas vezes eu vivia achando que eu era única e que só eu tinha passado por aquele problema e que minha vida, que ó céus, ó vida, ó terra, e que ninguém mais tinha acessado esses problemas. Gente, é poderoso ou não é? Fala pra mim. Quando eu entendi a metodologia, quando eu entendi o perdão, começou a transformação da minha vida. Ter a vida extraordinária, viajar para onde eu quero. Gente, como eu falei no início, é muito horrível você comer o que dá para comer e não o que você quer comer. É muito horrível você comprar o que dá para comprar e não o que você quer comprar. É muito triste você ver um filho pedindo um brinquedo e você não poder dar um brinquedo, uma roupa, porque o que você pode dar é muito menor do que isso. Então, se você deseja ter uma vida extraordinária, vem comigo. Em julho, nós teremos o Método Healer, onde eu vou mostrar para você tudo que eu fiz para transformar a minha vida. Tudo que eu fiz para fazer com que a minha caminhada se tornasse leve, com gratidão, com luz, com perdão, com esperança. Quando eu fiz com que a minha vida se tornasse transformada. Então, olha só, gente, no dia 6, 7 e 8 de julho, nós teremos o Método Healer. E se você quer uma vida transformada, se você quer entrar numa loja, comprar o que você quer comprar e não o que dá para comprar, se você quer co-criar o que você deseja co-criar, me chama.
que eu vou te ensinar como. E não esqueça, meus amores, no dia 28 nós teremos o encontro de Mulheres que Curam Mulheres em Garibaldi. Eu espero todas vocês lá, as meninas. E em junho nós teremos o encontro do Novo Olhar aqui em Caxias do Sul. Estejam conosco. Venham para esse dia encantador. Venham para esse encontro maravilhoso. E nós teremos outras aulas que eu vou anunciando para vocês. Gente, escreve de novo ali para mim. Qual a palavra dessas que fez mais sentido para vocês? Escreve para mim é importante que vocês também transbordem na minha vida. Escreve aí para mim. O que fez mais sentido para vocês? O ego, o engano, o espírito de independência, a hierarquia, a gratidão, o perdão? O que fez mais sentido para vocês? Escreve aí para mim. Porque o que fez sentido para você faz sentido na minha vida. Enquanto eu boto mais uma aguinha aqui, e para você entender a honra. E a honra precede a tudo isso, né, Eli? A honra precede a tudo isso que nós acabamos de conversar. A honra precede a gratidão, precede o perdão. Comece a honrar as pessoas que estão ao seu redor. Comece a honrar quem honra você. Comece a honrar quem está te honrando. Comece a entender que você é um ser humano perfeito. Que você é a obra-prima perfeita. Que você foi esculpido pelo Criador dos Criadores. Entenda que a gratidão, entenda que o perdão, entenda que a honra e a vida extraordinária andam de mãos dadas, andam juntas. Então, gente, reveja, eu vou deixar entre hoje e amanhã essa aula para você rever. Entenda a importância de honrar, entenda a importância de ter gratidão, de entender o perdão para ter a vida extraordinária. Entenda que o engano, o ego e o espírito de independência fazendo com que você se torne superior aos outros. Então você tenha que repensar, olhar novamente para isso. Talvez você tenha que entender que isso não precisa mais fazer parte da tua vida. Perdoar, honrar, não significa esquecer. Significa que você pode viver dando margem para que aquela podridão que a outra pessoa colocou na tua vida não faça mais parte de ti. Então, a partir de hoje, eu convido você a participar das minhas aulas. Eu sempre vou deixar aqui para vocês um recadinho. E entenda que se você quer ter essa vida extraordinária e parar de contar moeda, parar de contar migalha, parar de contar coisas que talvez você diga pra mim, nossa, eu cansei de entrar numa loja e não poder comprar tudo que eu quero. Então, comece a entender o perdão, comece a entender a honra, comece a entender a gratidão. São os pilares que mudaram a minha vida quando eu entendi que existia metodologia para visitar a minha dor. Quando eu entendi que eu precisava que estendessem a mão para mim. Quando eu entendi a honra. Quando eu entendi o perdão, a gratidão. Começou a acontecer a vida extraordinária. Um beijo para todos. Espero que eu tenha ajudado vocês positivamente. E eu aguardo vocês na próxima aula com todo o carinho do meu coração. Sábado que vem estaremos juntos novamente. Um beijo para todos. E, gente, eu espero que vocês consigam passar essa gratidão, essa honra, esse perdão para outras pessoas. Assiste a aula aí, quem não conseguiu, que eu vou deixar disponível. Um grande beijo, um grande abraço
e tenha essa vida extraordinária. Tenha essa vida extraordinária. Um beijo para todos.